Na penumbra úmida do velho Hospital São Bartolomeu, onde o cheiro de éter se mistura ao bolor das paredes descascadas, cada ruído parece mais alto do que deveria ser. Os rodízios das macas ecoam como guinchos metálicos. As luzes fluorescentes falham em sequência, criando um efeito de piscar angustiante, como se os próprios corredores estivessem respirando, ou esperando. Era o início de mais uma madrugada, e com ela, o novo técnico de enfermagem, Jonas, iniciava seu primeiro plantão noturno. Vindo de outro hospital mais moderno, ele estranhou a estrutura ultrapassada, os equipamentos analógicos e os olhos sempre cansados da equipe. O ambiente parecia ter sido esquecido por décadas, como se operasse não por protocolos, mas por insistência. Durante a entrega de turno entre relatórios de febres altas, trocas de sondas e aplicações de antibióticos, uma advertência silenciosa foi sussurrada com a mesma naturalidade de quem indica onde ficam os desfibriladores. A chefe da noite, uma mulher de voz firme chamada Eliette, falou sem olhar nos olhos. Jonas, qualquer coisa que precisar, não entre na 5B. Está fechada. Ele riu, acreditando se tratar de alguma piada interna entre funcionários. Mas ninguém riu com ele. Um silêncio denso se formou. Eliette então completou com um olhar fixo. Se ouvir algo lá dentro, finge que não ouviu. A ala 5B era um corredor isolado no final do terceiro andar. Segundo diziam, havia sido desativada após um incêndio que atingiu o setor de psiquiatria infantil do hospital. Oficialmente, o fogo começou por um curto-circuito em um antigo desfibrilador. Mas quem trabalhou naquela noite garante que as chamas surgiram do nada, que os extintores não funcionaram e que por um tempo estranho, como se o relógio tivesse parado, ninguém conseguia alcançar as escadas. 3 crianças morreram e desde então ninguém mais pisou naquele corredor. Ou ao menos não voltou para contar. Na primeira madrugada, Jonas tentou manter a mente racional. Atribuiu o aviso ao excesso de folclore hospitalar. Era comum em hospitais mais antigos haver lendas para assustar novatos. Mas às 2h17 da manhã, durante sua ronda, o sensor de movimento do corredor da 5B ativou sozinho. O painel de monitoramento piscou em vermelho. Uma silhueta foi detectada por 3 segundos. Depois, nada. Nenhuma presença humana, nenhum sinal de vida. Contra as recomendações, e impelido por uma inquietação quase infantil de provar que aquilo era apenas superstição, Jonas pegou as chaves e caminhou até o fim do terceiro andar. O corredor da 5B estava às escuras. A luz de emergência piscava em tons de vermelho, fazendo sombras se moverem nas paredes como se dançassem. A maçaneta da porta de acesso estava fria, mas úmida, como se alguém tivesse acabado de soltá-la. Ele hesitou, e então ouviu. Um som agudo, repetitivo, como metal sendo arrastado pelo chão. Depois, risos infantis abafados. Não havia mais ninguém naquele andar. Com a respiração acelerada e os dedos tremendo, ele inseriu a chave e girou. A porta não abriu, mas o barulho parou imediatamente. No exato segundo em que a fechadura girou, Jonas encostou o ouvido na madeira gasta. Nada. Silêncio absoluto. Virou-se para ir embora. E a porta destravou sozinha atrás dele. Abriu-se com um rangido longo que pareceu durar minutos. Um corredor escuro revelou-se, iluminado apenas por uma fileira de luzes falhadas. No chão, marcas de pneus de cadeira de rodas infantis levavam até o fim do corredor, onde havia uma única porta aberta. Dentro dela, algo brilhava. Jonas deu um passo para dentro. O ar ficou gelado de repente. Sua respiração formava vapor. O cheiro de queimado era sutil, mas inconfundível. Mais 2 passos. E então, vozes, fracas, como se murmuradas por trás da parede. Uma em especial chamava por ele. "Moço, você me vê? Você pode me ajudar a sair?" Ele recuou, mas ao olhar para trás, a porta pela qual entrou já não estava mais ali. O corredor havia mudado. Era agora completamente diferente. Mais longo, mais escuro, mais antigo, como se estivesse caminhando não dentro do hospital, mas dentro de uma memória esquecida pelo tempo. As paredes mostravam marcas de mãos queimadas, e acima dele, lâmpadas piscavam com mais intensidade, uma a uma explodindo. O som de passos correndo atrás se aproximava.
Quando tentou correr de volta, sentiu algo segurar seu tornozelo. Caiu, rolou no chão e, por um instante, viu o rosto de uma menina carbonizada sorrindo para ele. Ela sussurrou, obrigada por lembrar. Acordou no leito da enfermaria suando, gritando, com a mão segurando um crachá infantil derretido. O nome no crachá, Lívia Ala 5B. Mas a Ala 5B, segundo o diretor técnico do hospital, nunca existiu. Não há registros. Nenhum projeto de arquitetura com esse nome. O sistema interno não possui esse setor. A chefe Eliette se afastou meses atrás por surto psicótico, mas o crachá continua com Jonas. E todas as madrugadas, às 2h17, o sensor de movimento no fim do corredor ativa de novo. E a porta se abre. Era por volta das 3 da manhã, quando o técnico de emergência, Rodrigo, exausto após transferir um paciente grave da UTI para o centro cirúrgico, recebeu um chamado incomum. Precisavam de uma maca extra no setor de imagem. Nada demais, exceto pelo fato de que todas as macas reservas estavam alocadas no porão do hospital, um espaço raramente acessado, usado apenas para armazenamento de equipamentos antigos, arquivos e mobiliário quebrado. O Hospital Santa Madalena, fundado nos anos 60, tinha uma estrutura subterrânea que parecia mais um bunker de guerra do que parte de um centro de saúde. Havia corredores estreitos, paredes com rachaduras visíveis e uma umidade constante que embaçava as lâmpadas fluorescentes. O acesso era feito por um elevador de carga ou por uma escada de concreto mal iluminada. Rodrigo optou pela escada. Não confiava naquele elevador e, sinceramente, queria espantar o sono com o esforço da descida. Cada degrau rangia sob seus pés, e a sensação era de que ele mergulhava mais fundo do que o próprio hospital permitia. Quando chegou ao subsolo, o ar estava diferente, mais frio, mais espesso e mais pesado. O corredor estava vazio, exceto por pilhas de caixas encostadas nas paredes e uma única luz tremeluzente pendurada por um fio exposto. Ele acendeu sua lanterna e seguiu em frente, passando por salas identificadas com etiquetas esmaecidas. Radiologia 1987, arquivo mortuário, equipamentos queimados. Tudo parecia parte de uma ala esquecida pelo tempo. Ao alcançar a porta da sala de macas, notou que estava entreaberta. Empurrou-a com cuidado. As dobradiças reclamaram alto, como se ninguém as movesse havia anos. Lá dentro, alinhadas lado a lado, estavam 5 macas empoeiradas. Ele escolheu a que parecia mais íntegra. Mas quando começou a puxá-la em direção à porta, ouviu um som baixo, quase imperceptível. Uma voz infantil. Moço! Rodrigo parou imediatamente. Achou que fosse o eco de algum pensamento ou, quem sabe, um rádio ligado em algum canto do hospital. Mas a voz soou de novo. Moço! Tô perdida. Olhou para trás. Nada. Apenas escuridão. Apontou a lanterna para os cantos da sala. Vazios. Abaixou-se para ver debaixo das macas. Nada. A porta estava entreaberta, e do lado de fora o corredor parecia mais escuro do que antes. Foi então que a voz se repetiu, agora mais próxima. Moço, me ajuda. O pânico começou a ferver por baixo da pele. Rodrigo empurrou a maca com força, tentando sair o mais rápido possível. Mas ao cruzar a porta da sala, ele sentiu algo passar correndo por trás de suas pernas, como uma criança pequena. O ar ficou gélido. A lanterna piscou. Quando se virou, viu no fim do corredor a silhueta de uma menina. Estava descalça, vestia uma camisola hospitalar infantil e seu cabelo estava colado ao rosto, como se estivesse molhado. Ela não tinha olhos, apenas órbitas escuras. Você viu minha mãe? Perguntou a voz, mesmo sem que a boca da figura se movesse. Rodrigo correu, subiu as escadas pulando degraus, ofegante, sentindo como se fosse puxado de volta a cada passo. Quando finalmente alcançou o térreo, trancou a porta do acesso ao subsolo e nunca mais desceu. Nos dias seguintes, tentou ignorar o acontecido. Atribuiu ao cansaço, à sobrecarga de trabalho. Até que, numa madrugada silenciosa, enquanto tomava café na copa, viu a imagem da menina refletida no vidro do micro-ondas. Ela estava parada atrás dele. Ao se virar, não havia nada. Relatou o acontecimento à supervisão.
Disseram que isso era mais comum do que se imaginava. Outros já ouviram a mesma voz, confessou uma enfermeira mais velha. Segundo ela, uma paciente pediátrica havia desaparecido no hospital durante os anos 90, quando fugiu do quarto e entrou no elevador de carga em direção ao subsolo. Nunca foi encontrada. A investigação oficial alegou que a menina saiu do hospital, mas o segurança da época afirma que nenhuma porta de saída foi aberta naquela madrugada. No sistema interno, ainda há um alerta de desaparecimento de uma paciente chamada Camila M., 7 anos, leito infantil 209. E em noites específicas, sempre nas segundas-feiras de lua minguante, o sistema de som do subsolo emite um ruído aleatório, captado por sensores de manutenção. Uma voz infantil pedindo ajuda. Moço, tô perdida. E o que é pior, o técnico de manutenção que foi enviado para investigar os cabos de som nunca mais voltou. O segundo andar do Hospital São Sebastião era um dos mais antigos da estrutura. Nele ficava a chamada Sala 223, usada anos atrás como sala de reanimação. Era um espaço pequeno, de paredes esverdeadas já esfarelando e com cheiro constante de soro vencido, mesmo que estivesse oficialmente fechada há mais de uma década. Ninguém a usava, ou ao menos ninguém deveria usá-la. Mas o que mais assustava os funcionários era que, volta e meia, a porta aparecia entreaberta. E lá dentro, todos os relógios paravam. Tudo começou a chamar mais atenção depois que o Dr. Felipe, um residente da UTI, foi convocado para avaliar um paciente com parada cardiorrespiratória. A emergência foi disparada por engano. Não havia nenhum leito ocupado no sistema com aquele número. Quando chegou ao andar, guiado pelo som irregular do intercomunicador, ele deu de cara com a porta entreaberta da sala 223. A luz lá dentro estava acesa. Ele hesitou, mas acreditando ser uma falha de inventário ou ocupação equivocada, entrou. Seu relógio de pulso parou. O bip de seu pager emudeceu. O celular, antes com 78% de bateria, desligou imediatamente ao cruzar a soleira. A primeira coisa que ele viu foi uma cama hospitalar centralizada com lençóis brancos, limpos demais. Não havia cheiro de mofo ali, nem poeira. Parecia tudo recém-lavado. No entanto, o silêncio era absoluto. Nenhum ruído de corredor, de eletrocardiograma, nem mesmo o som das lâmpadas, como se o som tivesse sido drenado do espaço. Ele deu mais 2 passos, e então sentiu. O ar estava denso, pesado, como se a atmosfera se comprimisse à sua volta. Um arrepio percorreu suas costas. Ao olhar para o fundo da sala, viu algo que o fez congelar. Um homem de jaleco branco, de costas, parado junto à maca. Estava imóvel, como uma estátua. O jaleco estava encharcado de sangue. Felipe tentou falar, mas sua voz simplesmente não saiu. Avançou lentamente, tentando entender se era algum colega, um paciente ou até uma brincadeira de extremo mau gosto. Mas conforme se aproximava, percebeu que o homem não respirava. Seu corpo parecia estático, ou mumificado. Quando estendeu a mão para tocá-lo, a figura virou-se de súbito. O rosto estava totalmente deformado, sem traços faciais nítidos, como um molde de carne derretida. A figura então disse com uma voz que não parecia humana: "Você também quer apagar?" Felipe recuou, tropeçou, caiu. Ao tocar o chão, a sala escureceu por completo. Quando seus olhos se ajustaram à escuridão, percebeu que não estava mais na mesma sala. As paredes estavam revestidas de espelhos quebrados, e no reflexo distorcido deles, ele via a si mesmo envelhecendo a cada segundo. Tentou gritar. Nada. Tentou correr. O chão parecia não ter fim. E então, do nada, despertou na enfermaria, suando, tiritando. Os colegas disseram que o encontraram caído no corredor inconsciente. Quando perguntou quanto tempo havia se passado, a resposta foi a mais assustadora: apenas 3 minutos. Mas seu relógio de pulso mostrava 47 anos de atraso. Depois disso, o hospital decidiu lacrar a sala 223. Mas, estranhamente, funcionários relatam que ela reabre sozinha durante madrugadas chuvosas. Monitores cardíacos da UTI, que fica no andar de cima, às vezes captam picos de atividade inexplicáveis
sempre no mesmo horário, 03h13. E todo aparelho digital que entra na 223, relógio, celular, oxímetro, para de funcionar. Alguns dizem que ali o tempo não passa. Outros dizem que ele espera. Espera por alguém que fique, para sempre. A sala de telefonia do Hospital Nossa Senhora das Graças era conhecida como o ponto mais silencioso da ala administrativa. Ou pelo menos, deveria ser. Instalado em um canto esquecido do segundo subsolo, o pequeno centro de chamadas internas cuidava da comunicação entre os setores, plantões e emergências. 3 telefonistas se revezavam no turno da madrugada, e o ambiente, sempre abafado e com som de fundo de zumbido elétrico, mas lembrava um aquário de tensão contida. Lá dentro, as horas passavam devagar, marcadas apenas pelos toques esporádicos e pelos olhos semicerrados sobre telas de chamadas e painéis analógicos. Era um emprego entediante, até que o ramal 66 começou a tocar. A primeira vez foi exatamente às 1h33 da manhã, durante o turno da telefonista Sandra, que trabalhava há mais de 10 anos no hospital. O telefone tocou com um som mais grave do que o normal, como se o aparelho estivesse em outra frequência. Ela atendeu com a naturalidade automática de quem já tinha feito aquilo 1000 vezes. Telefonia interna. Boa noite. Mas não houve resposta. Apenas um chiado. Então, quase imperceptível, um som começou a surgir que no fundo da linha. Batimentos cardíacos. Tum-tum, tum-tum, tum-tum. E logo depois, uma voz sussurrada. Feminina, jovem, quase um gemido. Eu ainda estou aqui. Não me esqueceram. Sandra desligou arrepiada. Verificou o painel de chamadas. Não havia nenhuma entrada registrada para aquele ramal. Conferiu a lista de extensões. O ramal 66 estava desativado. Desde 2009, quando o setor de obstetrícia havia sido transferido para outro hospital. Era uma linha que pertencia ao antigo quarto 206, onde funcionava a sala de parto de risco. A própria Sandra lembrou. Ali morrera uma gestante e seu bebê, após uma parada cardíaca simultânea, numa madrugada em que o desfibrilador falhou 3 vezes seguidas. Ela tentou apagar aquilo da memória, mas na noite seguinte, o telefone tocou de novo. Mesma hora, mesma frequência, mesmo som abafado de batimentos, seguidos da mesma voz. Eu ainda estou aqui. Não me esqueceram. Dessa vez, ela gravou a chamada. Mostrou ao chefe da manutenção que achou que fosse alguma interferência de rádio ou sinal de aparelhos antigos. Mas ao analisarem a gravação com mais atenção, perceberam um detalhe perturbador. No fundo do áudio, além dos batimentos cardíacos, havia um choro baixo, irregular, com o som de água gotejando e alguém sussurrando números. Repetidamente. Os números formavam a data do óbito, da paciente e do bebê mortos naquela sala. Na semana seguinte, outras 2 telefonistas alegaram receber ligações idênticas, sempre no mesmo horário. Uma delas, Ana Paula, passou mal após a chamada. Desmaiou. Ao ser levada à enfermaria, seu coração apresentava batimentos idênticos ao ritmo da gravação. Por ordem da administração, o telefone da posição de Sandra foi substituído. O ramal 66 foi eliminado do sistema. Mas na noite seguinte, a chamada veio do próprio ramal da supervisão. E dessa vez, a voz não era mais um sussurro. Gritava, repetia sem parar. A dor ainda está aqui. O sangue não foi limpo. Volta, volta, volta. A partir dali, os telefonistas começaram a se recusar a trabalhar sozinhos. Um deles abandonou o hospital e foi encontrado semanas depois, vagando pela estrada com marcas de queimadura nas mãos e dizendo que as vozes não deixavam mais ele dormir. O hospital então decidiu selar com concreto o antigo quarto 206. Mas mesmo com a sala isolada, o ramal continua tocando. Toda madrugada, exatamente às 1h33. Agora, os seguranças relatam ouvir o som mesmo com o telefone fora do gancho. Um som abafado, seguido do fochoro de um bebê que nunca respirou. E ninguém consegue tirar do painel o ramal 66. Porque ele volta. Toda vez que o deletam, ele simplesmente aparece de novo. E quem atende a chamada começa a esquecer as coisas. Primeiro o horário, depois o nome.
depois o caminho de volta para casa. No Hospital Geral Monte Branco, os códigos azuis, sinais de emergência médica extrema, eram acionados manualmente por sensores ou por botões fixados ao lado de cada leito. Cada vez que um código azul era disparado, o sistema ativava imediatamente um alerta sonoro nos corredores e notificava simultaneamente a equipe de UTI, que corria ao local para tentar reverter a parada cardíaca ou evento fatal. Era um protocolo levado a sério. E por isso, quando os alertas começaram a soar em leitos vazios, o pânico se instalou primeiro na lógica, depois nos nervos. Na primeira vez, foi atribuído a uma falha técnica. Eram 4h02 da manhã. A equipe de emergência foi acionada para o leito 114, uma das novas suítes da ala reformada. Quando chegaram, encontraram o quarto trancado e, com as luzes apagadas. Nenhum paciente havia sido registrado ali nas últimas 72 horas. O monitor cardíaco, no entanto, estava ativo. Marcava 148 BPM. A equipe entrou com cautela. E então viram. O monitor desligou sozinho. E o som agudo da linha reta ecoou como um aviso. Na segunda noite, o código azul soou no leito 118, novamente vazio. Novamente com o monitor em atividade por poucos segundos. Um enfermeiro, Jorge, decidiu revisar as gravações da câmera de segurança do corredor. O vídeo mostrava o monitor ligando sozinho às 03h19. Mas o que gelou seu sangue foi a imagem. Por 3 segundos, uma figura escura apareceu de pé no canto do quarto, completamente imóvel, os braços ao lado do corpo e olhos brancos, como se estivessem cobertos por uma película lechosa. No instante em que a figura se moveu, a câmera travou. A diretoria do hospital insistiu que era interferência elétrica, mas os códigos falsos continuaram, todas as noites, sempre entre 3 Rio e 4 Rios, sempre em quartos diferentes. Sempre com os monitores funcionando por alguns segundos antes de apagarem. A equipe de TI isolou os sensores, mesmo assim os alertas continuavam. O hospital então desligou fisicamente os monitores das salas não ocupadas, e então os monitores começaram a funcionar mesmo sem energia. O técnico responsável pela instalação elétrica, um homem chamado Ronaldo, jurou que desconectou todos os cabos. Mas na madrugada seguinte, a câmera da sala de controle captou algo ainda mais sinistro. O mesmo homem que apareceu no quarto 118 foi visto andando pelo corredor da ala, abrindo uma a uma as portas, sem jamais ser visto pelos enfermeiros que estavam de plantão naquela hora, como se ele estivesse em outra dimensão ou em outra camada de tempo. As histórias começaram a se espalhar. Enfermeiras relataram sons de batidas nos vidros de janelas fechadas. Relatos de vozes nos interfones dos quartos vazios aumentaram. "Por favor, não me deixe morrer de novo", dizia uma delas. Um médico plantonista, visivelmente abalado, afirmou que, ao entrar no quarto 109 após um alerta, viu um paciente entubado, conectado a todos os equipamentos, respirando com dificuldade. Mas ao piscar os olhos, a cama estava vazia. No auge do desespero, a administração contratou uma consultoria técnica independente. O laudo confirmou que não havia interferência elétrica, falha de sistema ou erros de software. Os códigos estavam sendo acionados fisicamente. Alguém, ou algo, apertava os botões de emergência. Um detalhe arrepiante emergiu de antigos relatórios de 2002. Durante a construção da ala nova, os corpos de 5 pacientes da UTI antiga foram erroneamente mantidos em leitos de isolamento por mais de 48 horas, sem refrigeração, após um apagão que matou os sistemas. As identificações se perderam e os corpos foram enterrados, sem nomes. Desde então, os 5 quartos onde os códigos falsos tocam são os mesmos números daqueles leitos esquecidos. Hoje, os monitores foram todos retirados. Os botões de código azul também. Mas os alarmes continuam tocando, sozinhos, sempre entre 3 Rio e 4 Rios. E quem ousa entrar no quarto, às vezes não volta com os olhos da mesma cor. Algumas presenças não precisam de som, nem de movimento. Basta estarem ali no limite do olhar
para fazer a realidade rachar. E era exatamente essa a sensação que muitos pacientes relatavam no leito 309, da ala de internação prolongada do Hospital Memorial Santa Emília. Um quarto como qualquer outro, paredes claras, janelas para o pátio interno, um monitor fixo na cabeceira e a típica iluminação amarelada que nunca se apaga. Mas desde que o quarto foi reaberto após reformas, há pouco mais de 2 anos, algo naquele ambiente parecia esperar, como uma ausência viva, como um eco que nunca termina. O primeiro relato veio de uma idosa chamada Dona Célia, internada após uma cirurgia no fêmur. Às 3 da manhã, ela apertou insistentemente o botão de emergência. A equipe chegou correndo. Encontraram-na ofegante, olhos arregalados, agarrada aos lençóis. Ela gritava: "Ele está aqui, está no pé da cama. Por que deixaram ele entrar? Ele não é desse mundo." Questionada, disse que viu um homem muito velho, com roupa de paciente, pele manchada, corpo curvado e os cabelos totalmente negros, parado em silêncio ao pé da cama. Ele apenas a olhava e sorria com dentes que pareciam não ter fim. Quando a luz do corredor se acendeu, ele simplesmente desapareceu. A direção tentou abafar. Disseram que era efeito colateral da medicação, alucinação por privação de sono. Mas outros pacientes começaram a relatar o mesmo homem. Sempre no mesmo horário. Sempre no mesmo lugar, aos pés da cama. Sempre com o mesmo olhar fixo. Alguns gritavam, outros choravam em silêncio, e outros simplesmente paravam de falar, como se algo os tivesse tocado por dentro e arrancado a voz. Houve também quem não tenha sobrevivido. Em um caso específico, um paciente com quadro estável, José Roberto, 52 anos, em recuperação de um AVC leve, foi encontrado morto no leito 309. Não havia falência cardíaca, nem infarto, nem parada respiratória. Os aparelhos mostravam atividade normal até 3h17. Depois, silêncio. O monitor zerou. Quando a equipe entrou, ele estava com os olhos esbugalhados, a boca escancarada em pavor absoluto. Um dos enfermeiros relatou que o cadáver ainda estava quente, mas sua pele parecia murcha, como se tivesse sido drenada por dentro. A câmera do corredor, revisada depois do evento, revelou algo ainda mais assustador. Entre 3h13 e 3h16, uma figura idosa, de túnica hospitalar, o sem face visível, foi captada, entrando no quarto 309 VAS. Ninguém saiu. A psicóloga do hospital, chamada para lidar com os pacientes que sobreviveram a essas visões, notou um padrão sinistro. Todos os relatos mencionavam uma frase dita pelo velho. Sempre a mesma. "Eu vim buscar o que deixaram em mim." A equipe de enfermagem criou o hábito de não alocar pacientes no quarto durante as madrugadas. Um revezamento foi criado para que ninguém ficasse sozinho ali à noite. Mas mesmo vazio, os sensores de presença continuam ativando sozinhos. E o monitor cardíaco, desligado fisicamente, às vezes apita com uma frequência de 27 BPM, batimento de alguém que não deveria mais estar vivo. Ao investigar os arquivos do hospital, descobriu-se que, nos anos 70, o quarto 309 era utilizado para pacientes terminais, e um deles, identificado como I. Raimundo C. D., idoso sem família, ficou ali internado por 7 meses. Morreu sozinho, em silêncio. Deixaram seu corpo por mais de 16 horas antes de ser recolhido. E segundo registros da época, a última coisa que ele disse à enfermeira foi: "Se eu morrer esquecido, volto para lembrar vocês." Desde então, pacientes continuam morrendo ali sem explicação, e todos os que sobreviveram afirmam a mesma coisa. Ele não quer matar, ele quer ser visto. E se você fechar os olhos no leito 309, pode sentir o colchão afundar, como se alguém sentasse ao seu lado, em silêncio, só para ver se você vai lembrar dele. Elevadores são túneis verticais da rotina hospitalar. Entrar, subir, descer, sair, movimentos repetidos, automáticos, sem pensamento. Mas no Hospital São Rafael, o nome elevador de serviço 02 AIL, situado no bloco cirúrgico, começou a quebrar essa lógica, porque ele descia sozinho, para um andar que, oficialmente, não existe mais. O primeiro incidente ocorreu numa madrugada chuvosa, enquanto a enfermeira Lorena
responsável por buscar bolsas de sangue na central, esperava o elevador no térreo. Quando as portas abriram, o visor digital indicava nível 2. Ela estranhou. O hospital só possuía 2 andares acima do solo e um subsolo técnico. O 2 havia sido desativado há anos, após uma explosão em um antigo reservatório de oxigênio. Aquela ala subterrânea, segundo rumores entre os veteranos, era usada como necrotério informal durante a pandemia da década passada, quando os corpos excediam os espaços oficiais. Lorena entrou no elevador, que manteve as portas abertas por tempo incomum, como se a estivesse esperando. Dentro, o painel estava apagado, sem luz. Nenhum botão respondia. De súbito, as portas se fecharam com um estalo seco e o elevador começou a descer. Ela tentou gritar, tentou apertar todos os botões, mas o movimento foi contínuo, suave, e a sensação era de afundamento, como se estivesse sendo levada não por um mecanismo, mas por algo orgânico, vivo, que a conduzia para baixo, bem abaixo de qualquer andar conhecido. Quando finalmente as portas se abriram, Lorena não reconheceu o lugar. O ar era frio, úmido, com cheiro de carne em decomposição. As paredes, que deviam ser de cimento, estavam cobertas com o que pareciam raízes escuras, como veias pulsantes que se estendiam até o teto. O chão estava molhado, e o som de passos arrastados ecoava ao longe. Na penumbra, ela viu, por apenas 2 segundos, uma maca sendo empurrada por uma figura encapuzada, cujos pés não tocavam o chão. Antes que pudesse gritar, o elevador fechou as portas novamente e voltou ao térreo. Lorena saiu cambaleando em estado de choque. Não conseguia falar. Foi encontrada por outros funcionários com marcas de garras nos braços, como se tivesse tentado se agarrar às paredes para não ser levada. Desde então, relatos semelhantes surgiram. Técnicos, médicos, seguranças. Todos diziam que o elevador às vezes aparecia aberto, mesmo sem ter sido chamado, e quando alguém entrava sem pensar, era levado ao mesmo nível 2, sempre em madrugadas, entre 02 e 03 e os 30. Nenhum deles permaneceu mais de 5 minutos lá embaixo, e todos voltaram, diferentes. Um deles, o segurança chamado Maurílio, voltou mudo, nunca mais disse uma palavra. Apenas fica parado diante do elevador todas as noites, olhando fixamente para o painel. As câmeras de segurança capturaram algo ainda mais perturbador. Em uma das madrugadas, o elevador desceu sozinho, mesmo com a energia cortada. O sistema estava desligado para manutenção. E ainda assim, às 02 e 17, ele abriu as portas no térreo e depois sumiu dos registros por 17 minutos. Quando reapareceu, a câmera interna mostrava 12 pessoas dentro dele, nenhuma delas reconhecida como funcionário ou paciente. Seus rostos estavam voltados para a câmera, todos com a mesma expressão vazia, e olhos completamente negros. O hospital agora mantém o elevador 02 trancado, cadeado duplo, alarme. Mas ainda assim, em noites específicas, a tranca aparece rompida. E quem trabalha nos andares superiores jura ouvir o som do elevador descendo, sem parar. Afinal, talvez o nível 2 Borio nunca tenha sido um andar, talvez sempre tenha sido um destino. E para quem entra por engano, não há garantia de retorno, porque os que descem não voltam sozinhos. O setor de reabilitação física do Hospital Universitário João 23 tinha uma ala térmica para banhos terapêuticos, raramente utilizada nas madrugadas. A sala 14, em especial, era reservada para pacientes com dores crônicas e inflamações severas, sendo equipada com uma antiga banheira de hidromassagem, chuveiros múltiplos e um sistema de controle digital de temperatura que era considerado ultrapassado. Mas naquela noite de inverno, o sistema mostrou algo que nenhum engenheiro depois conseguiu explicar. Temperatura abaixo de 0, num espaço sem refrigeração. Foi o auxiliar de enfermagem, Vinícius, quem descobriu. Encarregado de verificar os setores vazios durante o plantão, notou que a porta da sala 14 estava entreaberta, mesmo que ele se lembrasse claramente de tê-la trancado minutos antes. Ao empurrar a porta, uma nuvem de vapor, gelado, escapou da abertura.
Não vapor quente. Era neblina gélida, como se tivesse aberto a porta de um frigorífico. Ao entrar, seus sapatos escorregaram. O chão estava coberto por uma fina camada de gelo, e as torneiras estavam completamente abertas, despejando água a uma temperatura impossível, registrada em 3 graus Celsius. O silêncio ali dentro era absoluto, exceto pelo som constante da água batendo no piso e congelando instantaneamente. Ele correu até o painel para desligar o sistema hidráulico, mas os controles não respondiam. Foi quando olhou para o espelho do fundo da sala. Algo se movia atrás dele. Girou o corpo instintivamente. Ninguém. Mas ao retornar o olhar ao espelho, viu uma mulher. Completamente nua, de cabelos encharcados e pele azulada, estava parada no canto mais escuro da sala. Seus olhos estavam fechados e seus pés não tocavam o chão. A boca tremia e um som muito baixo escapava. Um canto, uma espécie de lamento em um idioma que não parecia humano. Vinícius tentou correr, mas ao girar a maçaneta da porta, ela se desfez em gelo. Trincou em sua mão e então as luzes apagaram. No escuro, ele escutou passos descalços sobre o gelo, lentamente se aproximando, e junto aos passos, um sussurro quase maternal. Quer afundar comigo? Ele desmaiou. Foi encontrado horas depois, trancado dentro da sala, completamente encharcado, em estado de hipotermia severa, mesmo com o sistema do hospital marcando temperatura ambiente normal. Nos dias seguintes, a sala 14 foi isolada, mas o mistério só cresceu. O zelador, ao limpar os ralos entupidos, encontrou cabelos humanos, fios longos, escuros e ainda molhados, mesmo depois de horas sem uso. Um dos chuveiros disparava água sozinho às 13h27 da manhã, sempre no mesmo horário, e os sensores térmicos registravam quedas bruscas de temperatura sem explicação física. Em registros antigos do hospital, datados de 1984, consta um caso pouco comentado. Uma paciente psiquiátrica chamada Clarice M., já que sofria de crises de automutilação, afogou-se na banheira da sala 14, após ser deixada sozinha por um erro da equipe. Ela teria se trancado por dentro e deixado as torneiras abertas até transbordar. Quando foi encontrada, estava submersa com o rosto sereno e um sorriso aberto. Desde então, funcionários afirmam que, quando se entra na sala 14 sozinho, o reflexo no espelho mostra outra coisa. Alguém atrás, ou dentro da banheira. E pacientes em recuperação relatam sentir arrepios súbitos, com visões de uma mulher cantando e chamando do outro lado da cortina, sempre molhada, sempre fria, sempre esperando. E toda madrugada, os sensores de presença mostram atividade na sala 14, mesmo vazia. Na era dos sistemas digitais hospitalares, cada paciente tem seu histórico registrado em detalhes: exames, prescrições, sintomas, horários de medicação, tudo armazenado em tempo real e acessível por meio de login. Por isso, quando o prontuário eletrônico do paciente Leandro Fiboisier, morto às 02h15 da madrugada de uma quarta-feira, começou a receber atualizações automáticas às 03h47, o setor de informática do Hospital Regional Santa Cândida entrou em estado de alerta. Afinal, ninguém havia acessado o sistema. O computador estava desligado e a ficha do paciente deveria estar encerrada. A notificação surgiu discretamente no sistema principal como uma simples atualização de rotina. Paciente retornou às 03h47. Estado instável. O enfermeiro, Guilherme, de plantão naquela noite, achou que fosse um erro, mas ao abrir o prontuário, algo o paralisou. A interface, normalmente simples, estava com falhas visuais. A tela piscava. Os campos se duplicavam sozinhos e no canto inferior direito, um ícone estranho brilhava em vermelho. Uma cruz invertida. Ao tentar atualizar ou corrigir o erro, o sistema travou e uma nova frase apareceu automaticamente, em letras minúsculas. Ele não gostou de ser enterrado sozinho. Guilherme chamou a TI. Os técnicos acessaram o servidor e então a situação escalou. As atividades do prontuário continuavam se atualizando, mesmo com a base de dados isolada da rede.
Aparentemente, o sistema estava recebendo dados de sensores, batimentos, pressão, temperatura, como se o paciente ainda estivesse internado. E mais, a origem dos sinais vinha da sala 07 da emergência, onde Leandro havia falecido horas antes. Mas a sala estava trancada desde o óbito, e o corpo já havia sido removido. Uma gravação da câmera de segurança revelou o momento mais desconcertante. Às 03h47, a cama da sala 07 afundou levemente, como se alguém tivesse deitado ali. Um dos monitores cardíacos, já desligado da rede, acendeu por conta própria. A linha cardíaca oscilou, levemente, lentamente. Depois, a tela exibiu uma frase: paciente conectado. As tentativas de reiniciar o sistema falharam. No dia seguinte, todos os prontuários da sala 07 começaram a apresentar anotações automáticas, escritas em primeira pessoa, frases como: está escuro aqui. Por que tiraram meu nome do sistema? Se me esquecerem, outros virão. A equipe médica, cética, decidiu reformatar o servidor. O backup foi apagado. Todos os dados da ficha de Leandro foram deletados. Mas na semana seguinte, durante o turno da madrugada, o nome dele voltou a aparecer no mural de pacientes ativos. No visor de entrada do hospital, seu nome piscava, como se aguardasse atendimento. Foi então que um funcionário, o técnico Rodrigo, lembrou de algo esquecido. Leandro fora admitido há 2 anos em outra emergência, após uma overdose. Mas por um erro administrativo, nunca foi registrado no sistema central. Seu nome, de alguma forma, nunca entrou oficialmente. Ele viveu ali por 4 dias em estado grave, sem prontuário, sem número de leito, sem dados, invisível. Quando morreu, não havia identificação formal. Foi enterrado como os indigente. O prontuário eletrônico atual, que agora parecia ter vida própria, foi a primeira vez que alguém digitou seu nome. E desde então, ele responde. Funcionários relatam que ao digitar qualquer coisa no sistema da sala 07, o texto é alterado automaticamente para fragmentos de frases que não digitam. Um médico digitou prescrição de analgésico e o sistema corrigiu para a dor é necessária. Um enfermeiro tentou atualizar o campo de alta hospitalar e apareceu: não há saída para quem foi esquecido. A TI tentou desconectar a sala da rede. Mas todas as noites, exatamente às 03h47, uma nova entrada surge no sistema. Paciente, Leandro F. Status, aguardando visita. E o que mais aterroriza a equipe agora é que ele começou a escrever nos prontuários de outros pacientes. O Centro Cirúrgico 2 do Hospital Santa Clara sempre foi conhecido entre os funcionários como a Sala do Erro Sem Culpado. Ali, anos atrás, durante uma madrugada turbulenta, um jovem paciente morreu por asfixia súbita, enquanto aguardava intubação. O motivo nunca foi esclarecido. O tubo endotraqueal desapareceu misteriosamente entre o trajeto da UTI e o centro cirúrgico. Um enfermeiro foi demitido, outro teve um surto nervoso. E desde então, a sala passou a ser evitada por todos, usada apenas em situações de alta demanda. Naquela noite chuvosa, era exatamente esse o cenário. O hospital estava lotado, emergência cheia, pacientes em fila e o doutor Lucas, médico intensivista recém-chegado, foi designado para assumir uma intubação de urgência em um paciente com insuficiência respiratória aguda. Quando chegou ao Centro Cirúrgico 2, a equipe já estava pronta, ou ao menos parecia estar. A maca estava posicionada, o paciente sedado, o monitor ligado. Mas algo incomodava. O silêncio era diferente, pesado, sufocante. Lucas vestiu as luvas, pegou os equipamentos e foi até a cabeceira do paciente. Quando tentou iniciar a intubação, notou algo estranho. O tubo já estava inserido, a fixação estava feita, o balonete insuflado e a conexão com o ventilador preparada. Ele estranhou. Ninguém da equipe alegava ter feito o procedimento. Pensando que talvez outro médico tivesse antecipado a manobra, Lucas olhou para a ficha do paciente. Nenhuma anotação, nenhuma assinatura, nenhum horário. Quando questionou a técnica de enfermagem,
Ela respondeu com um tremor na voz. Doutor, eu acabei de trazer o tubo. Ninguém entrou aqui ainda. Antes que pudesse responder, as luzes piscaram. O monitor cardíaco falhou por 2 segundos e, ao voltar, os parâmetros vitais estavam alterados, frequência irregular, saturação caindo e, o mais aterrador, 2 batimentos cardíacos sobrepostos, como se houvesse 2 corpos conectados ao mesmo sensor. O anestesista da sala, um homem mais velho chamado Dr. Antunes, ficou pálido. Com a voz falha, murmurou. Foi igual. Foi exatamente assim da outra vez. Lucas se aproximou do paciente para revisar a intubação, mas quando iluminou o tubo com o laringoscópio, o que viu não era a traqueia do paciente. Era algo escuro, com movimentos internos, como se olhos piscassem lá dentro, se fechando e se abrindo devagar. Afastou-se instintivamente, quase caindo. Quando voltou a olhar, tudo parecia normal. Ele quis interromper o procedimento, mas o paciente, até então sedado, abriu os olhos. Eram completamente brancos, e então sussurrou com dificuldade. Ele me entubou também. O pânico tomou conta da equipe. Quando a cirurgia foi cancelada e o paciente levado para outro centro, o prontuário ficou esquecido por alguns minutos no computador. Ao ser retomado, havia uma anotação que ninguém havia digitado. Entubado às 02h13, por Dr. Eduardo B. Mas, doutor, Eduardo havia sido o médico responsável pelo caso do paciente que morreu sufocado anos antes. O mesmo caso sem explicação. E ele havia morrido naquela mesma sala, a 02h13, tentando entubar um paciente que jamais respondeu ao procedimento. As imagens da câmera do centro cirúrgico, ao serem analisadas pela segurança, mostravam mais uma anomalia. No momento em que o tubo foi encontrado já inserido, uma sombra alta estava posicionada exatamente atrás do Dr. Lucas. Mas não havia ninguém naquela posição. E a sombra movia os braços com ele como se estivessem fundidos, como se outra presença estivesse guiando suas mãos. Hoje, o Centro Cirúrgico 2 é novamente evitado, mas quando está em uso, relatos persistem. Luvas cirúrgicas desaparecem. O tubo de intubação às vezes já está no lugar antes da equipe começar. E os monitores captam ruídos estranhos, não alarmes, mas sussurros com voz de médico. Respira. Isso, respira. Agora fecha os olhos. Você não vai acordar. Nos corredores frios e compridos da UTI do Hospital São Damião, as noites são mais do que silenciosas. Elas são vazias de sentido. Cada passo ecoa como um chamado de volta. Cada batida de coração de um paciente parece se arrastar além do tempo. E foi ali, naquele lugar onde vidas são suspensas entre máquinas e morfina, que começaram os relatos sobre ela, uma figura de branco, sempre à distância, que anda como uma enfermeira. Mas não tem rosto. Os primeiros a perceber foram os pacientes. Um deles, o Sr. Milton, idoso lúcido com quadro de pneumonia grave, chamava pela moça branca todas as noites. Dizia que ela vinha ver se ele ainda estava respirando. Quando perguntaram como era essa moça, ele respondeu: é como se ela tivesse um véu, mas não é véu. É como se Deus tivesse esquecido de terminar o rosto dela. A equipe médica ignorou no início. Delírios, confusão mental. Mas então outros pacientes, de idades, diagnósticos e estados mentais completamente diferentes, começaram a relatar a mesma coisa. Uma mulher de branco, magra, com cabelos presos em coque, andando lentamente entre os leitos. Ela não fala, ela apenas observa. E quando se aproxima demais, ela desaparece. O enfermeiro, Caio, durante uma ronda de rotina, viu uma figura branca ao fundo do corredor. Achando que fosse uma colega, chamou: Diana, tá aí? A mulher virou o corpo devagar, mas não respondeu. Quando Caio se aproximou, percebeu que a figura flutuava levemente. Os pés mal tocavam o chão. E então viu onde devia estar o rosto. Havia uma superfície lisa, pálida, sem olhos, sem boca, sem nariz, como uma máscara de carne. Caio gritou. A figura desapareceu como poeira soprada. Câmeras de segurança captaram movimentos estranhos durante a madrugada.
Sombras que cruzavam o corredor entre 03:00 e 03:15, sempre naquele intervalo. Uma delas revelava o que parecia ser uma mulher de branco, com a cabeça levemente inclinada, andando lentamente de quarto em quarto. Em uma filmagem em que a claridade era maior, percebe-se um detalhe absurdo. A figura aparece em múltiplas portas ao mesmo tempo, como se dividisse, como se fosse parte da própria UTI. Uma médica residente, Dora Paula, afirmou que ao aplicar uma medicação em um paciente em coma, viu uma mão tocar seu ombro. Era fria, sem temperatura. Ao se virar, não havia ninguém, mas o monitor do paciente registrou frequência cardíaca repentina. O homem em coma sussurrou uma frase. Ela disse que meu tempo acabou. Investigações internas foram feitas. Verificou-se que anos atrás, uma enfermeira chamada Leila Andrade havia trabalhado naquela mesma ala. Durante um turno solitário, sofreu um aneurisma fulminante entre os corredores. Foi encontrada caída entre os leitos, com os olhos abertos, encarando o teto, com o crachá ainda preso ao peito. Morreu antes que alguém notasse. Ela ficou lá, invisível entre as vidas que salvava. Seu corpo só foi descoberto quando uma paciente reclamou de alguém parado olhando fixo para mim a noite toda. Leila foi enterrada com honras, mas dizem que algo dela ficou. Não o corpo, mas a função, o gesto, o instinto, a necessidade de cuidar, mesmo morta. Desde então, funcionários evitam olhar diretamente para o fim do corredor da UTI durante a madrugada. Dizem que, se você vê a enfermeira sem rosto de frente, ela leva com ela sua identidade. E nos dias seguintes você começa a esquecer seu nome, sua função, até sua própria imagem no espelho. E o mais perturbador, toda vez que alguém morre no plantão da noite, o sistema imprime uma ficha complementar com o campo Atendimento Final, preenchido automaticamente. E a assinatura, sempre ilegível, tem as iniciais LA. No quarto andar do Hospital Nossa Senhora dos Remédios, havia um quarto que ninguém queria ocupar. Os pacientes diziam que era gelado demais. Os enfermeiros evitavam entrar sozinhos. E os médicos apenas fingiam que ele não existia. O quarto 412. Um cômodo comum à primeira vista. Cama, monitor cardíaco, banheiro, armário, uma poltrona para acompanhantes e uma grande janela voltada para o pátio interno do hospital. Mas o que acontecia com aquela janela não era comum. Todas as noites, exatamente às 4:13, ela se abria, sempre sozinha, mesmo trancada, mesmo com o vidro trancado por dentro, mesmo quando vedada com fita. O vento frio invadia o quarto como um sussurro gelado, e quem estivesse presente naquela hora, paciente ou funcionário, testemunhava algo no vidro. Não um reflexo, não uma sombra, mas um rosto. E o mais aterrorizante era sempre o próprio rosto de quem olhava, mas com uma expressão distorcida, desumana, com um sorriso torto, os olhos profundos demais, como se a versão do espelho não fosse você. A enfermeira Yasmin, jovem e recém-contratada, foi escalada para cobrir um turno extra. Ao entrar no quarto 412 para administrar medicação, viu a janela se abrir sozinha diante de seus olhos. Não havia vento, não havia motivo. Apenas o trinco girando lentamente, como movido por mãos invisíveis. Quando se aproximou para fechar, viu no vidro algo que a congelou. Seu próprio reflexo. Olhava de volta, com a cabeça levemente inclinada para o lado, como um animal curioso. E então, piscou. Só que ela não havia piscado. Yasmin caiu de costas, gritou por ajuda. Quando a equipe chegou, a janela já estava trancada. Ninguém viu nada, mas ela se recusou a entrar novamente naquele quarto e começou a apresentar sintomas estranhos, esquecimentos, lapsos de tempo e crises de identidade. Dias depois foi encontrada tentando escalar a janela da enfermaria, dizendo que precisava voltar para o lado certo do vidro. O prontuário do paciente que ocupava o 412 naquela noite, um homem chamado Ademar, registrou uma observação perturbadora feita por ele antes de morrer. A versão de mim que está no vidro
está mais viva que eu. Pesquisando nos arquivos antigos, descobriu-se que o quarto 412 havia sido o local de 3 suicídios por defenestração em um único mês, no ano de 1998. Todos os pacientes pularam pela janela sem deixar bilhetes. Todos disseram dias antes que alguém lá fora chamava, que viam coisas, que conversavam com o reflexo, e todos morreram exatamente a 03 Ixarsa. A administração tentou lacrar a janela. Colocaram travas, alarmes, sensores de presença, mas nada impedia. Toda madrugada, às 03 horas em ponto, a trava disparava. A janela abria. O alarme falhava. E por segundos, o vidro se tornava um espelho negro, refletindo-se coisas que não estavam na sala. Uma médica legista cética decidiu passar a noite no quarto com uma câmera infravermelha. A 02:59, tudo estava normal. A 03:0, a câmera apagou. Ao retornar, 12 minutos de gravação foram corrompidos. Quando analisaram o áudio restante, ouviram sua própria voz dizendo, de forma distante: "Agora estou onde deveria." O reflexo ficou. Ela foi encontrada no canto do quarto, sentada, encarando a janela fechada, os olhos fixos, sem piscar. E desde então, nunca mais pronunciou uma palavra. Seus exames estão normais, mas ela escreve compulsivamente a mesma frase em todas as superfícies. Quem está no vidro não quer sair, quer trocar. Hoje, o quarto 412 é oficialmente em manutenção, mas todas as noites a luz acende sozinha e a janela ainda abre, sempre às 3 horas da madrugada. Existem lugares em hospitais que não aparecem nos mapas. Pequenos depósitos, salas de apoio, cantos esquecidos entre reformas e repartições administrativas. No Hospital Municipal do Pilar, o depósito 3B, localizado ao final de um corredor de uso exclusivo da farmácia noturna, era um desses. Um cômodo apertado, sem janelas, com iluminação fluorescente fraca e paredes descascando, onde ficava o armário de seringas. Um móvel de ferro antigo com 2 portas enferrujadas e tranca dupla. Durante o dia era abastecido normalmente, mas à noite ninguém queria ser o responsável por repor o estoque. O técnico de enfermagem, Roberto, tinha apenas 3 semanas de hospital quando recebeu a incumbência de buscar um novo kit de seringas e agulhas estéreis para a ala de infusão. O horário, 2:12 da madrugada. Ao virar o corredor que levava ao depósito 3B, notou um ruído irregular, como se algo estivesse batendo repetidamente na parede por trás do armário, batidas secas, compassadas. Ele forçou a chave na fechadura, que girou com dificuldade, mas antes de abrir, o som cessou. Silêncio total, como se o que estava ali soubesse o que ele havia chegado. Quando abriu a porta, sentiu o cheiro. Não era apenas mofo, era sangue seco. O armário estava sujo, apesar de ter sido limpo na tarde anterior. No chão do depósito, uma poça escura começava a se formar. Mas o mais perturbador era o interior do móvel. Dezenas de seringas quebradas, tortas e outras já usadas, cheias de líquido vermelho, como se alguém as tivesse reutilizado. Mas não havia registros de movimentação noturna. Ao esticar a mão para uma das bandejas, Roberto ouviu, nítido, claro, a centímetros de seu ouvido, o som de uma criança chorando, um lamento contido, fraco, como se estivesse trancada do outro lado da parede. Ele recuou. Fechou a porta com violência e voltou correndo pelo corredor. Nas noites seguintes, outros funcionários começaram a relatar coisas parecidas. Seringas desapareciam das bandejas antes de serem usadas. Equipamentos fechados apareciam abertos, violados, com resíduos escuros nos interiores. Uma enfermeira, ao tentar recolher um lote do armário, encontrou dentro dele uma boneca antiga, de pano, com olhos de botão e marcas de costura no peito, e uma seringa enfiada no coração de tecido. Quando mostrou a outros colegas, a boneca havia desaparecido. A segurança foi acionada. Instalaram uma câmera interna no depósito. A primeira noite de gravação foi normal, até às 03:11. No vídeo vê-se o armário nos abrir sozinho, lentamente. De dentro não sai ninguém, mas as seringas começam a cair uma a uma.
como se empurradas por mãos invisíveis. E então, uma sombra escura toma forma no canto da parede. É pequena, agachada e balança o corpo lentamente, chorando. Uma investigação interna revelou algo que poucos sabiam. Nos anos 80, o depósito 3B era uma antiga sala de aplicação pediátrica. Crianças eram tratadas ali para vacinas, medicações e testes clínicos, muitos deles experimentais. Uma delas, Isadora, 9 anos, teria morrido após uma overdose acidental, quando um técnico aplicou 3 doses seguidas de um sedativo ainda em fase de testes. O caso foi abafado, mas nos registros mais antigos, o armário de seringas já existia. E a última coisa que se escreveu no livro de ocorrências da época foi: o armário bate, e ela ainda está lá dentro. Hoje funcionários juram ouvir à distância batidas vindas do depósito, sempre às 03h11. 2 curtas, 3 longas, 2 curtas, como se fosse um código. E quem ouve começa a perder a noção de tempo. Passam a esquecer onde guardaram os medicamentos, a aplicar doses erradas, a escrever palavras que não lembram ter digitado, como dói, para, mais uma, mãe. E no dia seguinte, a mesma boneca volta a aparecer. Nem todos os horrores em hospitais gritam. Alguns sussurram. Entram devagar pelas frestas das janelas, se escondem nos dobrados das cortinas e se revelam, só quando é tarde demais. Na ala dos pacientes terminais do Hospital Santo Ângelo, isso era uma verdade não dita. Ali, o luto era rotina, e a morte, uma velha conhecida. Mas, às vezes, a morte chegava antes do esperado e pedia permissão para entrar. O caso mais conhecido, embora nunca oficialmente registrado, envolveu a paciente Helena M. 68 anos, diagnosticada com um câncer em estágio avançado. Apesar do prognóstico reservado, ela permanecia lúcida, forte e, acima de tudo, determinada a lutar até o fim. Numa madrugada de julho, com os corredores silenciosos e os monitores estáveis, a enfermeira Tatiane entrou no quarto para aplicar uma dose de morfina leve. Encontrou Helena sorrindo para o teto, com os olhos cheios de lágrimas, sussurrando como se conversasse com alguém invisível. Tatiane se aproximou, preocupada, mas Helena apenas murmurou: "Obrigada, doutor. Foi gentil me ajudar a passar." Tatiane estranhou. Não havia nenhum médico no quarto, e muito menos alguém chamado doutor naquele plantão. Ao conferir o monitor, notou que todos os sinais vitais estavam estáveis, até que a linha cardíaca começou a cair suavemente, como se alguém estivesse desligando Helena por dentro, sem sobressaltos, sem parada súbita, apenas uma queda gradual, elegante, serena. E então, linha reta. A equipe correu, mas Helena já estava morta. Só que havia algo errado. O corpo permanecia quente por mais de 8 horas. Tempo demais. Impossível clinicamente. Nenhum rigor mortis, nenhum esfriamento. Como se o corpo ainda não tivesse sido liberado pelo espírito. Nos dias que se seguiram, relatos surgiram de forma fragmentada. Uma acompanhante de outro paciente disse ter visto um homem de jaleco branco saindo do quarto de Helena por volta das 3h com uma prancheta e sem rosto visível. O elevador foi acionado no exato segundo da morte, sozinho. O sensor da porta da ala terminal registrou uma entrada sem presença física. E o mais inquietante, o monitor cardíaco de Helena continuou ligado, mesmo após ser desconectado da tomada, por mais 3 noites. Funcionários do hospital passaram a chamar o fenômeno de a despedida educada. Uma presença que não força, que não invade, mas conversa com os moribundos e os convida a aceitar, a passar, como se a própria morte, em certos casos, usasse a forma de um médico, talvez o último médico que a pessoa confiou em vida, para oferecer a travessia de forma humana. Em outros casos, pacientes que estavam em coma profundo murmuraram frases estranhas no momento do óbito. "Já volto. Vou só ali ver o doutor. Ele me prometeu que não dói. Vou levar só o que é meu." E depois, morriam, com o mesmo padrão, sem convulsão, sem agonia, sem luta, como se alguém tivesse segurado a mão deles até o fim.
Mas nem todos voltavam em paz. Uma enfermeira relatou que, ao entrar no quarto de um paciente que havia acabado de morrer, encontrou uma segunda maca encostada na parede, com marcas de peso sobre o colchão, como se alguém invisível ainda estivesse sentado ali. E no chão, ao lado da cama, uma pegada molhada, de sapato social. Os registros oficiais jamais citaram essas ocorrências. Mas nas madrugadas seguintes à morte de Helena, um detalhe perturbador passou a acontecer. Todas as portas dos quartos da ala terminal se abriam sozinhas às 03 e 03, simultaneamente, como se alguém estivesse passando quarto por quarto, deixando a mesma mensagem para cada um. Já é hora. E dizem que se você estiver de plantão naquela ala sozinho, entre 0300 e 0305, e sentir alguém encostar levemente no seu ombro, não olhe para trás. Toda instituição hospitalar tem seus mitos. Figuras que aparecem no fim do turno. Sussurros que se ouvem quando se está sozinho na copa. Luzes que piscam sempre no mesmo horário. Mas no Hospital São Jerônimo existe uma regra não escrita, passada em sussurros entre os funcionários mais antigos. Nunca olhe para o fim do corredor se você estiver saindo mais cedo. Porque dizem, é ali que ela aparece. A enfermeira que cobra promessas quebradas. A história começa com Simo Luciana, técnica de enfermagem que decidiu deixar o plantão antes do horário. Alegou cansaço, crises de ansiedade e um mal-estar súbito. Era madrugada, 2h45. Enquanto cruzava o corredor lateral da ala neonatal, ouviu algo atrás de si. Passos. Rítmicos, leves, arrastados. Mas quando se virou, não havia ninguém. Continuou andando. E os passos continuaram, agora com um leve toque metálico, como se algo arranhasse o chão. Mais uma vez, parou. Silêncio. Até que no reflexo de uma janela lateral, viu alguém lá no fim do corredor. Uma figura feminina, magra, de branco, cabelos presos, corpo imóvel, cabeça inclinada. Estava de pé, exatamente no centro do corredor, olhando para Luciana. Ela piscou. A figura ainda estava lá, mas mais perto agora, como se tivesse avançado 3 metros sem mover os pés. Luciana saiu correndo, bateu o crachá com tanta força no relógio de ponto que o plástico se rachou. Foi para casa em estado de pânico. E naquela mesma noite, começou a ter sonhos. Sempre o mesmo. O corredor vazio, o som de passos atrás dela e uma voz que dizia: "Você prometeu cuidar até o fim." Outros relatos começaram a surgir, sempre com funcionários que saíam antes do horário. Um deles, Pierre Marcelo Monge, auxiliar noturno, afirmou ter visto uma mulher no fim do corredor da ala ortopédica. Tentou acenar, mas ela não piscava, não respirava, apenas o encarava. Disse que seus olhos pareciam poços, não tinham brilho, nem cor, nem alma. Ao virar para fugir, sentiu algo gelado tocar sua nuca. Desde então, Marcelo perdeu parcialmente a visão periférica e afirma ver silhuetas se movendo na beira de seu campo de visão todos os dias. O que mais assusta a equipe, no entanto, é o padrão. Todos que relatam ter visto a enfermeira passam a apresentar sintomas progressivos de esquecimento. Nomes, horários, funções. Alguns não conseguem mais encontrar o caminho para suas próprias casas. Uma fisioterapeuta chamada Erika foi encontrada chorando na sala de materiais, dizendo: "Eu sei o que devo fazer, mas não lembro quem eu sou." As câmeras internas captaram a figura uma única vez. Às 2h58 da manhã, corredor da ala C. Uma mulher de branco, parada, com o rosto desfocado. A gravação foi perdida após um pico de energia inexplicável, mas o registro do sistema mostra que alguém bateu o ponto às 3h03 com o crachá de uma funcionária falecida em 2007. A mesma funcionária que, segundo boatos, morreu de exaustão após trabalhar 40 horas seguidas sem sair do hospital. Seu nome: Isabel R. Enfermeira-chefe, dedicada, nunca abandonava um paciente. E foi exatamente ela que, segundo documentos antigos, escreveu uma carta antes de morrer, com uma única frase: "Se alguém for embora antes do tempo, eu fico no lugar." Hoje, quem pensa em sair do plantão antes da hora, pensa 2 vezes.
E nunca, jamais olha para o fim do corredor, porque se olhar, ela pode te ver também. E se ela te ver, vai querer saber por que você foi embora. E ela odeia promessas quebradas.